Boa noite às irmãs, boa noite aos irmãos, boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva nesse momento. Vamos dar início à nossa reunião pública doutrinária na noite de hoje. Eu convido a todos para que elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Divino, modelo e guia de todos nós, rogando a assistência e a proteção do Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, para que juntos possamos, na noite de hoje, sorver dessa fonte inesgotável que é o amor divino, através da doutrina dos Espíritos, onde nós buscamos o conhecimento para acalmar os nossos corações, porque vem nos responder às nossas angústias, às nossas aflições. Em especial na noite de hoje, estamos galanados com nossos irmãos de Goiás, onde temos a oportunidade de receber a nossa irmã Ivana, e possamos juntos acompanhar a sua mensagem da noite, e que sirva para todos nós um estímulo para vencer as nossas dificuldades criadas por nós mesmos na nossa caminhada evolutiva. Abençoe o Mestre e bom para o Dr. Bezerra de Menezes. Iniciamos as atividades da noite de hoje, te rogando paz e luz. Nós queremos apresentar nossa irmã Ivana, que está acompanhada do seu esposo Alexandre, que estão vindo lá de Goiânia, estão conosco desde segunda-feira. Eu me sinto sempre um privilegiado, porque quando tenho a oportunidade de fazer essa caminhada junto com pessoas tão importantes para conosco e para a doutrina como um todo. Então, a Ivana é palestrante, trabalhadora da FEB, Federação Espírita do Estado de Goiás, tendo sido presidente dessa federação de 2013 a 2016 e, mais recentemente, de 2021 a 2022. Ela foi coordenadora adjunta nacional da área de comunicação social espírita do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, FEB. E ela é voluntária do Instituto Goiano de Estudos Espíritas e na Irradiação Espírita. Então, na próxima sexta-feira, nós estaremos fazendo uma roda de conversa. A gente convida a nossos irmãos trabalhadores da casa, se puderem estar conosco sexta-feira à noite, lá em Igrejinha, a partir das 19h30. Nós vamos fazer uma roda de conversa onde nós vamos explorar esse conhecimento da nossa irmã Ivana, na área de comunicação, na área de redação. Então, com nós, vai falar hoje a nossa irmã Ivana, Família Laboratório de Amor. Seja bem-vindo, irmã. Boa noite. Boa noite. Todos bem? Portinha fechada, vão ficar mais quentinhos, né? Aqui dentro, tá geladinho mesmo. Flávio disse que quando nós chegamos que eles fizeram uma campanha de oração para o frio ir embora, porque afinal de contas a gente vem lá do centro do país, aquele calor lá de Goiás, né? E eu disse a ele, não, mas não faça isso, porque a gente fica louco para sentir frio, porque frio nunca chega lá, não é? Então hoje, ó, tá maravilhoso aqui com esse friozinho, viu, Flávio? Meus irmãos, é muito bom estar com vocês aqui, uma alegria, porque quando a gente tem a oportunidade de conversarmos um pouco acerca dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, isso nos alegra muito, porque o espiritismo, ele tem essa capacidade, né, de fazer com que nós percebamos por que nós estamos aqui, qual que é o objetivo da nossa existência, o que Deus espera de cada um de nós, porque ele traz as respostas aos questionamentos que todos nós sempre tivemos. A humanidade sempre buscou respostas do porquê de nós estarmos aqui,
de onde nós viemos, para onde nós vamos, quais são as causas das dores do mundo. São conflitos que a humanidade sempre, né, buscou as respostas. E nós tivemos a felicidade de encontrarmos essas respostas na doutrina espírita. Porque ela vem nos apresentando aquele mesmo Deus que Jesus nos apresentou, porque a doutrina espírita ela é cristã, ela não traz nada que o Cristo já não tenha trazido, só que ela traz de uma forma mais clara. E ela vem nos mostrar o Deus como sendo esse Pai de amor e bondade, aquele que cuida de cada um de nós. Então, a providência divina está sempre conosco, mesmo naqueles momentos em que nós não compreendamos e que pareça que Deus nos abandonou. Em momentos que nós enfrentamos dificuldades, dores na nossa existência, ali Deus está conosco. É como o remédio amargo que os pais, muitas vezes, precisam dar aos filhos para curar a doença. Às vezes a gente fica com pena. Por exemplo, quem é mãe sabe, quando o bebezinho, recém-nascido, precisa tomar vacina, normalmente a gente leva a avó junto, porque a mãe não tem coragem de segurar para aplicar a injeção no bebê. Mas a gente faz isso por quê? Porque nós sabemos que é necessário. Vai doer a picadinha? Vai, mas é para o benefício dele. Então, da mesma forma, Deus, ele permite que nós passemos por circunstâncias de dor, de dificuldade, porque ele sabe que é necessário para o nosso fortalecimento, o nosso crescimento, o nosso aprendizado. E uma das formas que Deus nos oferece para nós termos todo esse suporte, termos o amparo, o apoio necessário para que nós cumpramos com as nossas tarefas aqui, é justamente nos oferecendo a família. E aí, muitas vezes nós nos perguntamos, mas por que nem a todos é oferecido uma família? Porque alguns são abandonados pela mãe logo ao nascer, não é? São abandonados, às vezes, de forma muito dolorosa, né? Quantas vezes a gente vê as notícias dos jornais dos bebês que são encontrados em lotes baldios, dentro de saco plástico, de saco de papelão, coisa assim. Mas aquele bebê ele vai encontrar quem cuide dele. E aqueles cuidadores é que são os anjos benfeitores que vieram com o compromisso de ajudar aquela alma na sua evolução. Então a família é esse laboratório de amor porque é um ambiente que nós temos melhores condições para aprendermos a amar. A nos amarmos como irmãos. Quando nós aprendemos a amar primeiro a família, nós estamos exercitando o amor. Para que no futuro, quando a gente consiga compreender que da mesma forma que nós amamos os nossos filhos, ou nós amamos os nossos pais, os nossos irmãos, nós vamos um dia também conseguir amar da mesma forma a toda a humanidade. E o Espiritismo ele tem uma informação que é muito útil para nós, que nos incentiva mais ainda a buscarmos estender esse amor aos outros. Porque o Espiritismo nos fala da reencarnação. Pela reencarnação é que nós conseguimos compreender a justiça de Deus. É que nós conseguimos entender por que pessoas que são aparentemente boas, nunca fizeram mal para ninguém, enfrentam situações de tanta dor e de tanto sofrimento. Porque se nós não tivéssemos o conhecimento de que é necessário que nós venhamos várias vezes viver no corpo de carne, para que nós possamos experienciar as situações da vida. Porque quando nós estamos lá no mundo espiritual, nós continuamos estudando, trabalhando, evoluindo, mas chega um momento que nós dizemos assim, bom, agora eu me sinto fortalecido para voltar ao mundo, para fazer aquilo que eu planejei fazer da vez passada e não dei conta. É onde nós colocamos em prática o que a gente sabe em teoria. E é exatamente essa reencarnação que nos mostra que então não existe nada que seja injusto. Não tem justiça. O que acontece tem uma razão de ser. Por mais que a gente talvez não entenda agora. Mas no futuro nós vamos nos recordar de tudo e vamos compreender. E a família é esse ambiente preparado para nos receber. Mas aí a gente começa a pensar, né? Bom, então a família, já que é esse laboratório de amor,
ela é constituída apenas de espíritos com os quais eu tenha um vínculo afetivo. Somente aqueles que me amam virão comigo na minha família. Somente aqueles que eu já aprendi a amar estarão comigo na minha família. E aí a gente sabe que não. A família, segundo os Espíritos dizem, ela é constituída por seres que sim podem estar vinculados a nós, por laços do passado. Então, pessoas que nós já aprendemos a amar por outras experiências reencarnatórias juntos, mas ela também pode ter na sua composição os nossos desafetos, os nossos inimigos. Pessoas a quem nós prejudicamos ou pessoas que nos prejudicaram. Mas por que eles vêm da mesma família que nós? Justamente para nós aprendermos a perdoar e a amar. Porque imagine só, quando você tem o seu filhinho que nasce, não é? Os pais olham para aquela criança, aquele bebê, que é a imagem da candura, da inocência, da perfeição, que é um serzinho frágil, que depende de nós para sobreviver. E os nossos corações se enchem de amor por aquela criança. E nós vamos fazer tudo que nós pudermos para protegê-lo, para guiá-lo, para ampará-lo, para conduzi-lo para o melhor da vida. Por isso existe o esquecimento do passado. Porque já imaginaram se quando nasce aquela criança, a gente olhasse para aquela carinha e dissesse assim, parece que eu me lembro de você. Você foi aquele que roubou tudo que eu tinha, que matou a minha família, que fez isso, que fez aquilo. Não tinha como amar. Porque nós ainda não conseguimos ter essa capacidade de perdoar assim. Então a gente olha para aquela candura que é uma criança e não sabe que ali muitas vezes está o espírito de alguém que nos prejudicou ou que nós também tenhamos prejudicado. De repente foi aquele que numa existência anterior eu assassinei, eu tirei a vida. E agora Deus nos dá a oportunidade de dar a vida novamente à pessoa. Então você tirou a vida, agora você devolve a vida. Você tirou os bens, você enganou, você roubou a herança daquela pessoa, você fez, todo tipo de corrupção, você destruiu aquela pessoa financeiramente. Aí ela vem como seu filho para herdar aquilo que você tirou dela no passado. Então Deus vai colocando, os espíritos uns do lado dos outros para ir aparando essas arestas, para nós aprendermos a amar. Mas também nós podemos ter conosco na nossa família espíritos que estão chegando pela primeira vez para o nosso lado. Espíritos com os quais nós não tenhamos vínculo anterior nenhum. Por que Deus permite isso? Porque muitas vezes o ambiente familiar que nós temos é um ambiente ideal, adequado, que aquele espírito precisa naquele momento. E nós, por nossa vez, temos a oportunidade também de reparar nos erros do passado, porque não necessariamente o erro que eu cometo, eu preciso resgatar com a pessoa que foi o alvo, digamos, do meu equívoco. Porque sempre que eu prejudico alguém, se eu faço algo para te magoar, para te prejudicar, muitas vezes você não vai guardar raiva de mim. Você vai aprender a perdoar. Vai dizer, puxa vida, me prejudicou, mas tudo bem, cada um dá o que tem, que siga lá com a sua vida, eu vou seguir a minha. Você desvinculou-se de mim, porque você perdoou. Mas o meu erro continua. Eu preciso resgatá-lo. Então, eu não vou resgatar esse erro necessariamente com a pessoa que foi prejudicada por mim. Eu posso viver uma situação que faça com que eu aprenda a valorizar aquilo que eu tinha ou não valorizei, ou faça eu rever os meus conceitos acerca de coisas que eu fiz no passado que não foram interessantes para mim nem para ninguém. Então, essas pessoas, esses espíritos chegam em determinado momento. Emmanuel fala, ele faz uma diferença interessante, ele diz que nós temos junto conosco na família, num texto que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É um livro que eu gosto muito, e esse texto especialmente, que chama Parentela, que ele fala que a família, a nossa família, ela é formada por familiares, mas também por parentelas, por parentes. Quem que é o parente? O parente é aquele que está conosco, mas eu ainda não estabeleci nenhum vínculo afetivo comigo.
Tanto é o que está chegando agora, quanto é o desafeto do passado. Ele é meu parente por quê? Porque ele está vinculado pelos laços de sangue, mas não pelos laços do amor. E os familiares, a família, são aqueles que já fazem parte do rol de pessoas que eu amo, de pessoas com quem eu já estabeleci esse vínculo afetivo. E aí Emmanuel diz assim, então nem sempre todos que estão conosco são da família. Muitos são da parentela. Mas uma coisa que é fato, os que são hoje parentes, amanhã se tornam família. Porque aí a gente aprende a amar. Quando eu aprendo a amar, eles passam a compor a minha família espiritual. E essa família espiritual, ela se espalha. Não necessariamente ela vai nascer conosco no mesmo lar. E isso explica aquelas amizades que nós temos que são especiais. Pessoas que você conhece e de primeira, né? Você já fala assim, gente, mas eu tenho tanta simpatia por essa pessoa como se eu já a conhecesse há muitos anos. E se tornam amigos do coração e de tal sorte que muitas vezes nós temos mais amor e carinho por essa pessoa que não é da nossa família consanguínea do que por aqueles que estão como irmãos, como tios, como pais. Então é a família espiritual que nós vamos reencontrando, espalhada por aí. Né? E isso é maravilhoso. Então, quando a gente tem essa noção da família, como é que ela é constituída, nós vamos entendendo, então, a importância dessa família. E o Espiritismo ele nos traz uma reflexão muito interessante nas suas obras, porque nós vivemos um momento em que muitas pessoas vêm questionando a importância da família. Existem pessoas que acreditam que a família é apenas uma forma de um sistema capitalista de manter os bens, as fortunas, e uma coisa de louco, né? Então, nós queremos começar buscando uma obra que, para nós, é fundamental, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Nós vamos buscar lá no Livro dos Espíritos, que é, claro, né, a nossa obra de cabeceira, porque todos os fundamentos da doutrina espírita estão contidos lá em Livro dos Espíritos. As demais obras, elas vieram desdobrar e aprofundar o que está lá, né, nas 4 partes dessa obra. E no Livro dos Espíritos tem uma parte que fala sobre os laços de família. E aí nós temos 2 questões interessantes. A 774 e a 775. Na 774, Kardec pergunta assim: há pessoas que deduzem do fato de os filhotes serem abandonados pelos seus pais que entre os homens os laços de família são apenas o resultado dos costumes sociais e não uma lei da natureza. O que devemos pensar sobre isso? Olha que interessante, porque entre os animais, muitas vezes a mãe, ela cuida ali dos filhotes enquanto eles dependem dela para sobreviver. Aí o filhote vai crescendo, vai se tornando independente, muitas vezes eles se apartam. Porque a mãe, o animal, ele cumpriu com aquele instinto materno de proteger a sua prole. Mas depois não precisa mais, né? E eles se desvinculam, digamos assim. Tanto é que entre os animais existe depois o próprio filho, né, que se relaciona com a mãe, gera filhote, aquela coisa. Mas nós estamos falando de animais que não têm pensamento, né, não tem a noção que nós temos como seres humanos. E aí os espíritos dizem assim: o homem tem um destino diferente do destino dos animais. Por que então quererem sempre identificá-lo com eles? Embora nós façamos parte do reino animal, na verdade do reino hominal, nós somos seres biológicos, da mesma forma que os animais, mas nós temos um diferencial. Porque nós temos o raciocínio, nós temos a inteligência, e embora exista também uma inteligência rudimentar nos animais, mas nós temos o livre-arbítrio, que é diferente. Então nós já somos almas criadas por Deus, espíritos humanos. E aí ele prossegue dizendo: há nele algo além das necessidades físicas, há a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso.
E os laços de família tornam mais apertados os laços sociais. Ninguém evolui sozinho. Para evoluir, nós precisamos nos relacionarmos. Isso é um fato. E aí ele segue dizendo assim: eis porque os laços de família constituem uma lei da natureza. Deus quis que os homens aprendessem desse modo a se amar como irmãos. É o laboratório de amor, porque é onde nós vamos aprender a amar as outras pessoas. Mas aí Kardec, então, prossegue na pergunta seguinte, na 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ou seja, o que acontece se a gente achar que a família é uma instituição falida, ultrapassada, que a gente não precisa disso? Os espíritos são muito claros. O que seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? Uma recrudescência do egoísmo. Porque é justamente na família que nós aprendemos a sermos generosos, a sermos indulgentes, a sermos altruístas. Porque uma mãe, se ela tem pouca quantidade de alimento, o que ela faz? Ela divide o que tem entre os filhos e ela fica sem. Porque ela quer que os seus filhos se alimentem. Ela compra a roupa, o calçado para os filhos, ela fica sem. Porque ela não tem, ela não consegue comprar para todo mundo. Então ela abre mão daquilo que ela constrói com a força do trabalho dela em benefício da sua família. Ela abre mão das noites de sono embalando o seu filho, que está doente ou que está com medo do bicho que mora debaixo da cama, em qualquer circunstância. O pai, ele se dedica buscando o sustento, auxiliando a mãe na criação desses filhos, porque existe o amor. Então, os pais, eles se dedicam aos seus filhos. Eles abrem mão do seu conforto, do seu bem-estar em benefício dos filhos. Isso é amor. É quando a gente pensa mais no bem-estar do outro do que no nosso próprio bem-estar. Então, é o altruísmo, é uma virtude que nós aprendemos a desenvolver. Então, a família, ela é fundamental para que a gente possa conseguir, né, trabalhar essa questão do aprendizado, do amor. Aí tem uma outra obra que também foi psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, que é o livro Coragem. No livro Coragem, também ditado pelo Espírito Emmanuel, essa mensagem. O título é Na Seara Doméstica. Eu vou pegar alguns trechinhos, que é um texto muito bonito, né? Emmanuel tem textos belíssimos que trazem assim, materiais para reflexão, nossa, por muitos tempos. Então, Emmanuel começa dizendo assim: todos somos irmãos, constituindo uma família só perante o Senhor. Então, ele começa nos lembrando da família humana. Se nós todos somos filhos de Deus, criados da mesma forma, simples, ignorantes, destinados à perfeição, independente de nós sermos brasileiros, de nós sermos sul-americanos, de nós sermos europeus, ou asiáticos, ou africanos, todos nós somos filhos de Deus. Somos da mesma espécie, oriundos, né, da mesma fonte, que é da criação divina. Então, Emmanuel começa nos lembrando esse fato. E aí, gente, eu quero voltar e fazer um parêntese, porque a noção que o Espiritismo nos trouxe sobre essa questão da família, né, de a família muitas vezes se estender para além dos limites da consanguinidade, ou seja, faz parte da minha família não somente aquelas pessoas que estão ligadas a mim pelos laços de sangue. Por quê? Porque aqueles que estiveram comigo em outras existências, na condição de pai, mãe, filho, irmão, né? Eles podem estar hoje localizados em outras famílias consanguíneas. E isso faz com que a gente pense o seguinte: quando eu chego aqui agora, de repente, eu conheço ali a Rosa, e acho a Rosa uma simpatia de pessoa, disse a ela ontem que fazer palestra para ela é ótimo, porque ela está sempre atenta, prestando atenção e interagindo, né? E de repente eu olho para alguém
aqui da região, eu posso estar olhando para alguém muito querido. Alguém que tenha vínculos do passado comigo, das leis de amor. Eu posso ver uma pessoa que está passando por uma dificuldade tremenda aqui agora, sem imaginar que no passado foi minha mãe, ou foi meu irmão. Sim. Aquele que eu vejo na rua, pode ter sido meu parente, ou pode fazer parte da minha família. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade com relação às pessoas como um todo. Por isso que a gente aprende que nós devemos sempre ajudar no limite das nossas forças. Fazer tudo que nós pudermos para ajudar qualquer pessoa que precise. Porque eu não vou, de forma egoísta, imaginar que eu só preciso cuidar daqueles que são os meus próximos, mais próximos, a minha família consanguínea. Porque, na verdade, eu não sei quem são as pessoas que compõem a minha família espiritual. São pessoas que eu amo, mas que agora eu não reconheço, porque estão em corpos diferentes. Mas chegam na minha vida por um motivo. E às vezes nós perdemos a oportunidade de ajudar, simplesmente porque o egoísmo fala mais alto e nós pensamos, isso não é problema meu. Isso aí é o governo que tem que resolver. Não é? Nós transferimos a responsabilidade. E aí ele continua, Emmanuel diz assim, mas até alcançarmos a fraternidade suprema, estagiaremos, através de grupos diversos, de aprendizado em aprendizado, de reencarnação a reencarnação. Então, percebam, grupos diversos. Sempre nós vamos ter, né, então, nesses grupos, possivelmente, espíritos com os quais nós estamos nos relacionando por agora, ou os desafetos do passado, nós não estamos sempre o mesmo grupo reunido. É claro que em alguns casos nós fazemos até um planejamento reencarnatório, né? Quando nós temos os laços de amor, então nós podemos até planejar de virmos juntos, um fortalecendo o outro, um ajudando o outro, mas recebendo no núcleo familiar outras pessoas que nós podemos ajudar, com os quais nós tenhamos aí algum tipo de débito ou compromisso. Seguindo, ele diz, temos assim no cotidiano a companhia daquelas criaturas que mais entranhadamente se nos associam ao trabalho. Chamam-se esposo ou esposa, pais ou filhos, parentes ou companheiros, os mais próximos. E por muito se nos impessoalizarem os sentimentos, somos defrontados em família pelas ocasiões de prova ou de crises, em que nos inquietamos, gastando tempo e energia para vê-los na trilha que consideramos como sendo a mais certa. Então, ele fala que, na verdade, nesse grupo de familiar, é muito normal que nós estejamos passando, muitas vezes, por momentos de crises, por momentos de provas. Qual é o núcleo familiar que nunca teve problemas? Problemas de relacionamento. Muitas vezes o relacionamento entre os pais e os filhos, outras vezes o relacionamento entre irmãos, ou o relacionamento do casal, o cônjuge, um com o outro. Isso faz parte, né? São as crises que nós enfrentamos, porque fazem parte do nosso crescimento. Porque como nós ainda temos muitos vícios morais, nós ainda somos muito egoístas, nós ainda muitas vezes somos muito autoritários, personalistas, nós queremos que as pessoas sigam da forma como nós entendemos que é mais correta. E nós não respeitamos a individualidade do outro, não entendemos que, de repente, nós precisamos aprender a conviver com a diferença. Então, eu acho muito bonito quando eu vejo, por exemplo, no casal, que um segue uma religião e o outro segue outra. Não é? Porque a gente pensa assim, nossa, mas isso deve dar uma confusão. Não necessariamente. Nós temos casos de companheiros lá em Goiás que é justamente assim. A esposa é espírita, trabalhadora, dedicada. O esposo, vez ou outra, vai com ela em algum evento da casa espírita, muitas vezes ajuda quando precisa, mas ele vai à missa todos os domingos, porque ele é católico. Mas ele não a impede, ele respeita. E eles vivem harmoniosamente. Ah, mas e como é que faz com os filhos? Fizeram um acordo. Então, olha, vão comigo ao centro, participam da evangelização, e ele diz, mas vão comigo à missa. Tudo bem.
O importante é que está ensinando uma moral cristã para a criança. Então, a gente precisa aprender a conviver nesse ambiente familiar, entendendo que nós não somos todos iguais, que nem todos nós pensamos da mesma forma, temos as mesmas convicções, os mesmos valores. Né? E aí vem o desafio de nós superarmos essas crises por meio do diálogo. O diálogo é fundamental nesse caso. E é claro, né, de muitas vezes nós abrirmos mão do nosso ponto de vista, respeitando o outro que pensa diferente. Emmanuel diz assim: se já conquistamos, porém, mais amplas experiências, é forçoso, a fim de ajudá-los, cultivar a bondade e a paciência com que, noutro tempo, fomos auxiliados por outros. Então, nós precisamos lembrar daquele ensinamento de Jesus que diz assim, que eu só devo fazer ao outro o que eu gostaria que o outro fizesse comigo. Essa, gente, é uma regra de conduta que não tem erro. Tudo que nós formos fazer, se antes de fazermos, nós pensarmos de que forma isso vai impactar na vida do outro. Eu gostaria que, se fosse o contrário, alguém fizesse isso comigo? Se a resposta for sim, está tudo certo. Eu não estou prejudicando ninguém. É aquilo que nós aprendemos. O meu direito, ele vai até onde começa o direito do outro. Não é? Porque todos nós temos os nossos direitos. Em qualquer circunstância, é necessário observar e observar sempre que fomos transitoriamente colocados em regime de intimidade e a fim de aprendermos uns com os outros e ampararmos reciprocamente. Aprender a conviver e amparar-nos. Olha só que lindo esse objetivo da família. Que bênção nós temos essa família. Aí muitas vezes a gente para e pensa assim, mas não é fácil. Porque nem tudo são flores. Porque é muito normal nós termos os problemas familiares. Então, mais do que nunca, a doutrina espírita ela vem trazendo para nós esta certeza de que nós temos que ter muita paciência. Nós temos que buscar a inspiração em Deus por meio da prece, né? Da sabedoria, para saber lidar com aquele momento de conflito, para minimizar os danos. Muitas vezes é minimizar os danos. Mas sempre tendo consciência de que nós precisamos muito do auxílio espiritual. Nós precisamos muito que Deus nos ajude, né, por meio dos seus benfeitores, nos dando bons conselhos. Eu me recordo de uma história que é narrada por André Luiz, que, se não me engano, está no livro Ação e Reação, tenho bem certeza. Talvez vocês vão se lembrar da história e vão me ajudar. Mas que ele conta a história da Marcela, que era uma esposa, mãe de 3 filhos, um menininho de 11 e 2 meninas mais jovenzinhas. E muito apaixonada pelo marido e uma esposa exemplar. Era muito boa mãe, era muito boa esposa, tinha todo aquele cuidado, aquele carinho com as coisas do lar, com o esposo e com as crianças. O fato é que o esposo, ele conhece uma outra moça e ele se apaixona por essa moça. Muito ainda, né, seduzido pela vida material, pelas questões do sexo, aquela ilusão que muitas vezes se cria. E ele começa esse relacionamento extraconjugal. E quando ele chega em casa todo dia, ele só se lembra da outra que ele deixou. E quando ele chega e encontra a esposa, que ele não tinha como apontar defeitos, porque ela era uma pessoa boa, ela fazia tudo por ele, mas ele se irritava. Porque ele pensava, como é que eu vou conseguir me livrar dessa criatura para ficar com a outra? Porque eu quero a outra, eu não quero mais essa. E ela não tinha defeito, ela não tinha como ele argumentar alguma coisa pela separação. E aí é claro que os inimigos do passado, vendo essa brecha, se aproximam e começam a induzi-lo. Olha, mas para se livrar é só você acabar com ela. Mata. Porque aí você fica livre, você fica com seus filhos, você pode assumir a outra, não é? E ele começa a surgir essa ideia na cabeça dele, ele começa a planejar. Nossa, eu acho que eu vou ter que acabar com ela mesmo, porque senão como é que eu vou me livrar?
E ele começa a fazer planos. E aí André Luiz está lá com o benfeitor, quando eles são chamados de urgência por uma senhora, um espírito, né, de uma senhora que diz: eu preciso de socorro imediato, porque ele está planejando matá-la e vai ser esta noite. Eu preciso que vocês me ajudem para que isso não aconteça. Então André Luiz vai com o seu instrutor espiritual, chegam ao lar daquela família. A mãe sempre tinha o hábito da oração com os pequenos, sempre orando com os meninos. O pai não participava, já há muito tempo o pai se distanciou dessa prática. E naquele dia, quando ele chega em casa, irritado, nervoso, está ali na refeição, planejando o que ele ia fazer, o menino diz a ele: papai, você não participa mais conosco do momento do Evangelho no Lar. Nós sentimos a sua falta. E ele se impacta com aquilo, né? E ele tinha uma dificuldade enorme de relacionamento com aquele filho mais velho, porque ele amava as duas meninas, mas o mais velho era um problema. E bom, enfim, eles vão dormir e de repente, quando ele está planejando matar a esposa por sufocamento, de repente, uma das meninas acorda gritando, dizendo: papai, 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 não faça isso, papai, não mate, não mate. E ele se assusta, porque a esposa estava dormindo e ele ia sufocado com o travesseiro. E aí, quando ele corre ali naquele momento, né, ela diz: papai, não faça isso. E a esposa então acorda e vê aquilo e fala: o que está acontecendo? E aí ele cai em si, ele fala: meu Deus, eu ia fazer uma loucura, né? E aí ele diz a ela, ele diz assim: olha, eu não aguento mais. Eu estava pronto para acabar com a sua vida, ou até com a minha, porque eu não consigo mais ficar nesse casamento. E aí ela diz a ele: mas então, vá, eu te liberto, vá, pode ir, porque eu não quero sua morte, eu não quero o seu mal. Então, a gente vê quantos benfeitores, né, os espíritos amigos, eles estão ali acompanhando a vida daquela família. E essa mãe, essa mulher, ela teve essa proteção por quê? Porque ela tinha uma prática da oração constante na casa dela. Ela fazia o Evangelho no Lar junto com as suas crianças. Então, ela tinha amigos no plano espiritual. Além da mãe que estava sempre ali acompanhando, ela tinha amigos que se interessavam por ela e que vieram para ajudá-la, para evitar uma tragédia maior. Então, a prática do Evangelho no Lar é algo muito importante para nós, porque ela vai fazer com que o nosso lar ele receba a presença desses amigos espirituais, que naquele dia, naquele horário, né, que a gente determina para nós nos reunirmos, fazermos uma breve leitura, um breve comentário, as nossas orações, naquele instante ali, nós fazemos como se fosse uma iluminação na nossa casa, né? Os espíritos dizem que o lar que tem a prática do Evangelho no Lar, ele funciona como se fossem pontos de luz. E aquela luz, ela vai se irradiando e contaminando, inclusive, ali os vizinhos do bairro onde nós moramos. Nós vamos criando um ambiente de paz na nossa casa. E então, por isso, o Evangelho no Lar é tão importante. E às vezes a pessoa também diz assim: mas lá na minha casa, só eu sou espírita, ninguém mais. Não adianta propor fazer culto de Evangelho no Lar, que ninguém vai querer participar. Tudo bem, faz sozinho, não tem problema. Faz a leitura em voz alta, né? Faz como se você estivesse acompanhado. Faça você, mas faça, porque vai fazer diferença, né? E aí, Emmanuel, para terminar aqui, ele diz assim: à vista disso, quando o mal se nos intrometa na seara doméstica, evitemos desespero, irritação, desânimo e ressentimento, que não oferecem proveito algum. E sim recorramos à prece, rogando a providência divina nos conduza e inspire por seus emissários. Isso para que venhamos a agir não conforme os nossos caprichos, e sim em conformidade com o amor que a vida nos preceitua, a fim de fazermos o bem que nos compete fazer. Então, nós precisamos deixar de lado, né, a questão dos nossos caprichos. E o que seriam esses caprichos? São pequenas coisas, atitudes no dia a dia.
Por exemplo, quando nós temos os nossos filhos, nós nos preocupamos muito com o destino futuro desses filhos. Então, nós queremos sempre oferecer uma boa escola, nós queremos oferecer uma prática esportiva, então nós matriculamos às vezes na natação, na aula de inglês, tudo aquilo que estiver ali ao nosso alcance que a gente quer fazer por esses filhos. Sempre nós fazemos questão de levar as campanhas de vacinação, porque nós sabemos que é importante levar as crianças para vacinar e tal. Mas e a religião? Aí muitas vezes o casal, os pais dizem, não, religião é uma coisa que se decide depois de adulto. Quando eles forem adultos, eles escolhem que religião que eles querem seguir. E nós sabemos que a primeira infância, até os 7 anos, é o momento em que o espírito está mais propenso a aprender coisas novas. Então, é o momento que nós temos que investir muito na educação moral das nossas crianças. E nós vamos ser auxiliados levando a nossa criança para a evangelização. Independente de sermos espíritas, ou sermos católicos, ou evangélicos, ou o que quer que seja, quando a criança ela aprende desde cedo a se vincular a esse sagrado, né? A esse intercâmbio com algo que é além, que é espiritual, ele vai absorver esses valores. E isso vai fazer a diferença. Mesmo que depois de adulto, ele siga por um outro caminho. É muito normal entre nós espíritas, e eu falo por mim mesma, que tenho 2 filhos, que foram evangelizados, iam à casa espírita e tudo. Hoje o meu filho mais velho vai, participa, estuda, mas assim, ainda naquela condição de sem compromisso. Né? Vou muito mais para buscar do que para doar. Já minha filha se casou com um ateu, não tem o menor interesse. Não quer mais, não quer se vincular à religião. Eu penso, hoje ela é uma mulher adulta, ela tem a vida dela, mas a sementinha foi plantada. E aí, gente, o que a gente sabe? Quando o calo aperta, quando a dor chega e bate a porta, a gente sabe onde buscar. Então, foi feito o plantio, tá ali. Em algum momento isso vai florescer, né? Então ele fala para nós lembrarmos disso, né? Não nos preocuparmos somente com as questões materiais do futuro dos filhos. O que meu filho vai ser quando crescer? Ah, será que vai ser médico, engenheiro, advogado? A gente nunca pensa, né, que vai ser cozinheiro, ou que vai ser... A gente sempre pensa, né? Mas e o que ele quer? Né? Não, mas eu faço questão, tem que ter filho médico. Mas, puxa, seu filho tem talento para música. Ele quer seguir a carreira de músico. Então, nós sempre aprendendo a respeitar essa individualidade, né? Conduzindo para o bem. O mais importante é que eles tenham valores. Que esses valores possam ser úteis nos momentos de escolha da vida deles. Isso é que é o mais importante. Bom, nós temos uma outra obra também. Vocês viram que eu adoro os livros de Chico Xavier, né? A maioria deles ditados por Emmanuel, que a gente adora. É uma lição que está lá no livro Luz no Lar, que nós vamos trazê-la, né, antes de nós encerrarmos aqui a nossa fala. No livro Luz no Lar, Emmanuel nos fala assim: não ouvides que teu filho, sendo a materialização do teu sonho, é também tua obra na terra. Olha, nós somos co-criadores. Nossos filhos são nossas obras na terra. Às vezes é um lírio que plantaste no tempo. Contudo, na maioria das ocasiões, é um fragmento de mármore que deixaste à distância. O que a gente tem que fazer com o mármore? O escultor, quando ele pega, ele vai fazer, né, a escultura, ele vai com o cinzel ali, ele vai moldando, né? Ele vai aparando as arestas para dar uma forma para aquele mármore. Flor que te pode encorajar ou pedra que te pode ferir. Tem filhos que são flores para os pais. Outros são pedras. Mas, independente disso, é nossa obra. Nós somos co-criadores. Não lhe abandones o espírito à liberdade absoluta, para que não se perca ao longo da estrada, e nem cometas a loucura de encarcerá-lo em teus pontos de vista,
para que o teu exclusivismo não lhe desfigure as qualidades inatas para o infinito bem. Hermínio Miranda tem um livro fantástico, né, que se chama Nossos Filhos São Espíritos. Muito legal. E aí ele nos lembra que aquele filho que chega, ele já vem com toda uma bagagem de conhecimento, de vivências. Muitas vezes é um espírito muito mais experiente e mais velho que nós. Estamos na condição de pais. Então nós precisamos observar o que esse espírito traz. E a criança, ela nos mostra isso desde o momento em que ela nasce, que ela começa a interagir. Nós vamos observando a tendência que aquela criança apresenta para nós irmos direcionando. Mas sempre lembrando, não são folhas em branco, onde nós vamos começar a escrever. Não. São verdadeiros livros, com muita coisa já pronta, que nós temos a oportunidade de, muitas vezes, redirecionarmos o caminho. Ajuda-o, acima de tudo, a crescer para o ideal superior, assim como auxilias a árvore nascente em ímpeto ascensional para a luz. Eu achei também muito bonita essa analogia que ele faz, porque quando nós plantamos lá uma pequena árvore, normalmente nós colocamos uma estaca, né, no solo, em que nós prendemos o caule ali para que ela tenha a sustentação para crescer, para que ela não se vergue, né, que ela não se quebre. Então, nós precisamos fornecer para as nossas crianças essa sustentação, para que ele possa se encaminhar em direção à luz, para que ele não se vergue para o sol, para que ele não caia, né, simplesmente para os interesses da vida material. Livre-o das deformidades mentais, tanto quanto protege o vegetal proveitoso contra a invasão da erva sufocante. Então, aqui é aquele cuidado de manutenção que nós temos que ter o tempo inteiro das crianças. Estar sempre acompanhando. E eu fico imaginando, o desafio para os pais dos dias atuais, ele é muito maior. Porque na época que eu fui mãe, a internet estava apenas começando e não se tinha, né, como nós temos hoje. Hoje, muitas vezes, os pais estão em casa, o filho está no quarto, no computador, e a mãe e o pai estão tranquilos, imaginando estar protegido em casa. Mas não sabe que tipo de conteúdo aquele filho está acessando. Não sabe que ele pode estar tendo acesso a algum tipo de coisa maluca que alguém inventa, como, por exemplo, nós tivemos naquela época lá do Baleia Azul, que era uma série de desafios que, por fim, era para tirar a vida da criança. Existem desafios assim ainda por aí rolando até hoje. Que tipo de conteúdo nosso filho está consumindo? Então, mesmo que ele está em casa, no quarto, nós temos que estar ali, ó, olhando, vigiando, porque ele não está sozinho. Ele está conectado com o mundo. Que tipo de pessoa está do outro lado? Né? Ser pai é ser colaborador efetivo de Deus na criação. Receber um filho é deter entre os homens o mais sagrado depósito. Não desertes assim da abnegação em que deves empenhar todas as forças peculiares à própria vida, a fim de que o rebento de tuas aspirações humanas se faça legítimo sucessor dos teus mais íntimos anseios de elevação. O lar na Terra ainda é ponto de convergência do passado. Olha o passado nos cobrando. Dentro dele, entre as quatro paredes que lhe constituem a expressão no espaço, recebemos todos os serviços que o tempo nos impõe, habilitando-nos ao título de cidadãos do mundo. Então, é a escola. É o primeiro ambiente quando nós somos recebidos. É a escola do lar. Exercitemos desse modo o amor e o serviço, a humildade e o devotamento, no templo familiar, à frente de nossos amigos ou adversários do pretérito, transformados hoje em nossos parentes ou em nossos filhos. E estaremos alcançando nos problemas da eternidade a mais alta e a mais sublime equação. É interessante, né, meus irmãos, porque é um desafio, nós sabemos, que a vida familiar, ela exige de nós muita abnegação, muita tolerância, muita capacidade de perdoar. Porque vocês podem observar, às vezes, no ambiente familiar, acontecem aqueles verdadeiros duelos verbais. Né? Um agredindo o outro, um grita, o outro fala, o outro acusa. Mas passou a raiva,
a gente perdoa. Aí a gente se abraça. Marido e mulher, quantas vezes acontece isso? Né? Por algum motivo bobo, surge aquela briga, aquele desentendimento, aquela coisa, mas depois a gente se acalma e a gente pensa nada, mas isso aqui é uma coisinha mínima, né? A gente tem que olhar o que é bom, o que a pessoa tem de bom, e ela tem tanta coisa boa. Então a gente vai aprendendo a lidar. Esse é o nosso grande desafio, né? De aproveitarmos essa oportunidade na família onde nós fomos colocados. Porque não é por acaso que nós estamos com essa família. E hoje, mais do que nunca, o fortalecimento da família, com essa estruturação, né, que a religião nos ajuda a imprimir na nossa família, e no nosso caso como espíritas, a vinculação a um trabalho, a uma casa espírita, a prática do evangelho no lar, isso é muito importante, isso é fundamental para nos ajudar. Porque nós estamos vivendo um momento em que a vida material chama muito, principalmente os nossos jovens e as nossas crianças. Trazem muito para a necessidade do consumismo exagerado, para a valorização de coisas que, na verdade, não têm valor. Né? Somente a questão do consumismo, de ter, né? de aparentar o que não tem, e por aí vai. E com a internet, então, nós temos que estar muito atentos. Porque hoje algo que está acontecendo e que tem assustado muito, até os estudiosos, é a quantidade de casos de suicídio em crianças que vem acontecendo e vem aumentando. Suicídio entre crianças e jovens. E aí a gente pensa, mas meu Deus, o que leva uma criança de 8 anos a tentar o suicídio? Nós precisamos pensar, precisamos refletir sobre isso. Porque nós que somos pais ou cuidadores, nós temos responsabilidade com aquela criatura que Deus, né, nos trouxe como missão e como tarefa. Então, eu quero aproveitar para convidá-los, se puderem, no sábado à tarde, nós estaremos em igrejinha, lá no André Luiz, no nosso lar. Nós estaremos lá no nosso lar, trabalhando com um seminário com esse tema da valorização da vida. Vamos entender um pouco mais essas questões, o que pode levar alguém a pensar no suicídio, quais são as consequências, o que a gente pode fazer. Então, fica o convite, quem puder estar conosco lá a partir das 14 horas, no nosso lar lá de igrejinha. E eu quero agradecer pelo convite feito tão carinhosamente para estarmos aqui juntos. É uma alegria estarmos presencialmente, né? E de vez em quando virtualmente também. E dizer que nós estamos esperando vocês todos lá em Goiás. Fica o convite. Nós realizamos todos os anos no Carnaval, no Congresso Espírita. Desculpa falar, mas é maravilhoso. A gente adora. Programação para toda a família. Então, quem puder, nós esperamos vocês lá em Goiânia. Tá? Um abraço grande. Que Deus possa abençoar a todos nós. Obrigado, Ivana. Valeu, né? Família Laboratório do Amor. Nós vamos ter o passe hoje, passe coletivo aqui no salão. Aqueles que possam desejarem, fiquem à vontade. Lembrando que na próxima quarta-feira vai estar conosco a nossa irmã Márcia Rodrigues, trabalhadora do Centro Espírita Dom Feliciano, que vai trazendo o tema Anjo da Guarda / Espírito Protetor. Então, nós vamos pedir a nossa irmã presidente, a nossa irmã Eleni, que faça a prece de redação. Obrigado. Obrigado, pessoal.